Oi gente, hoje eu vim mostrar as minhas leituras do mês de junho. De novo, como nos últimos meses, eu só consegui ler 2 livros, mas foram 2 livros excelentes e um deles era bem grossinho. Então, né, tudo bem serem 2 livros, né, mas vamos lá, vou mostrar o primeiro pra vocês. O primeiro foi este daqui, Precisamos Falar sobre o Kevin, da Lionel Shriver, da editora Intrínseca. Esse livro, assim, foi uma coisa animal, assim, mesmo. Foi arrebatador, não tenho outra palavra para descrever esse livro. Quem já conhece a história sabe do que eu tô falando. Não sei se vocês já leram ou se vocês já viram o filme, que por sinal é maravilhoso também, né? Eu assisti o filme antes de ler o livro. É uma história muito densa, sabe? Muito pesada em determinados pontos. Tudo gira em torno do Kevin, né? Que é filho de pais da classe média alta americana. E, na verdade, quem narra o livro é a mãe dele, a Eva. E ela narra todinho em forma de cartas dirigidas ao ex-marido dela, que é o pai do Kevin. Então, nessas cartas, ela conta, assim, desde antes do Kevin nascer. Então, as primeiras motivações para ela querer ser mãe, enfim, todas essas coisas do casal. Aí conta o nascimento do Kevin, a infância, a adolescência. E ele sempre foi um garoto difícil, né? Só que difícil é pouco, na verdade, né? Mas Eva sempre ela via alguma coisa estranha, assim, né? Quando o Kevin estava por perto, né? Ele sempre esteve envolvido em acidentes muito misteriosos, assim, em maldades mesmo, desde muito novo. E ele tinha, assim, uma certa rivalidade com a mãe, sabe? A relação deles era muito hostil, mesmo desde criança. E meio que ele sentia raiva, assim, na verdade, de tudo e de todos, e ao mesmo tempo um desinteresse geral, assim, nada conseguia prendê-lo, ele sempre se mostrava alheio às coisas, sabe? Ele era muito centrado em si mesmo e ao mesmo tempo muito inteligente, só que ele não mostrava toda essa inteligência para as pessoas, né? E a gente descobre logo no início que o Kevin esteve envolvido num crime, né, na escola dele, um crime do tipo desses, assim, que não é tão raro encontrar nos Estados Unidos, né, de jovens que cometem, assim, assassinatos na escola, né, aquelas matanças do tipo Columbine, sabe? Então, Kevin esteve envolvido num desses crimes, que eu não vou contar com detalhes, né, porque faz parte, assim, do auge mesmo, né, do livro. Mas enfim, a Eva vai contando, então, nessas cartas, relatando toda a vida deles, contando coisas pro ex-marido que ele meio que não queria enxergar, na verdade, né, durante a infância e adolescência do Kevin, coisas que ele não sabia e que ela sabia. Tudo isso vai desembocando no auge, né, que é o crime cometido, a maneira como ele foi cometido, a maneira como foi planejado, né, e os porquês, né, porque na verdade esse é um livro que é de muitas perguntas, né, nem todas elas têm exatamente respostas, né, mas é um livro para pensar. É um livro que te deixa com uma sensação pesada, sabe? Quando você termina de ler, você não consegue se desvencilhar daquela história tão logo, você fica com ele na cabeça. Bom, pra quem já leu o livro, eu recomendo muito que veja o filme. Tanto é que eu assisti o filme antes de ler o livro, então eu já sabia de tudo que ia acontecer, na verdade, e mesmo assim o livro conseguiu me surpreender por causa da narrativa, da escrita da Lionel. Gostei muito, virei fã. Incluí esse livro com certeza nos meus favoritos a vida inteira. Mas se vocês nem viram o filme, nem leram o livro, eu sugiro que vocês vão correndo procurar, porque, gente, é muito bom. Mas eu indico, né, para aqueles que gostam mesmo de histórias mais pesadas, né, mais cruas, digamos assim, com aqueles tons meio de sarcasmo, enfim. É um livro muito, muito, muito bom mesmo. Então, a outra leitura que eu fiz neste mês de junho foi esse livrinho aqui, Flores da Ruína, do Patrick Modiano. Na verdade, ele é o segundo volume da trilogia essencial do Modiano, né? Que é composta por livros que têm um tom mais autobiográfico, mas com pinceladas de ficção. São memórias, né, do Modiano desde a infância até a idade adulta, aí pessoas que ele encontra pelo caminho na vida dele, coisas assim que ele percebia. E aí tem também, né, coisas fictícias no meio. E esse livro, na verdade, sabe, ele é um pouquinho
difícil, digamos assim, de manter a atenção, de manter o foco, porque o autor ele vai divagando, sabe? Então, assim, é um livro muito contemplativo, sabe? Ele meio que vai andando pelas ruas de Paris, lembrando os bairros, e aí cada coisa lembra ele um negócio, e a gente embarca com ele, né, nessas lembranças. Então, assim, o mote inicial mesmo, né, onde tudo começa, onde essas lembranças afloram nele, é a notícia da volta das investigações de um caso que aconteceu nos anos 30, né, então bem antes, assim, dele ter nascido, inclusive, que foi um suicídio duplo. Foi um casal que depois de uma noitada, de conhecer algumas pessoas meio estranhas, eles se suicidaram no próprio apartamento. Então, a partir disso, o narrador ele vai lembrando de coisas, de lugares, né? Vai tentando lembrar de algumas pessoas que talvez pudessem ter conhecido esse casal ou talvez não. E aí, quando a gente acha que o foco é esse suicídio, ele meio que muda de rumo, assim, né? Ele vai desembocar numa figura, né, de um cara que ele conheceu na universidade, um cara bem mais velho e um cara cheio de mistérios, assim, né? Que a princípio se apresenta como Pacheco, mas depois o narrador vai descobrindo que ele tem outros nomes e ele tem os seus mistérios, seus segredos, né? E aí o foco do livro vai mesmo nessa direção, né? Desse cara. Quem é esse cara? Por que que ele tem vários nomes? E aí nas pesquisas, né, que o narrador começa a fazer em torno da figura desse cara, ele vai descobrindo coisas, né, relacionadas à época da Segunda Guerra Mundial, né? Por exemplo, que esse cara esteve aí nas listas de pessoas procuradas por cometer crime de colaboracionismo na época da ocupação de Paris. Então, tudo gira em torno disso, dessas memórias, né, dessas pessoas que ele vai encontrando, dessas ruas, bairros, e tudo é muito assim, sabe? Não tem exatamente uma conclusão. Então, como eu disse mesmo na resenha desse livro, assim, não vá esperando por respostas, né? Mas sim, se divirta, né, com o trajeto que ele percorre, aproveite o caminho, porque é muito bonito, né? Ele tem um tom poético na narrativa, assim, as palavras que ele usa são bonitas, a maneira como ele descreve Paris é muito especial também, então isso que conta, na verdade, no livro, sabe? E também é interessante falar, assim, que pelo menos em todos os livros que eu li do Modiano até agora, ele meio que coloca alguma coisa, assim, dessa época da Segunda Guerra, da ocupação de Paris. Mas enfim, né, Flores da Ruína, eu gostei bastante desse livro, né, é aquilo que eu falei pra vocês, ele vai por caminhos diversos, então é um livro, assim, pra gente meio que aproveitar, né, cada etapa e não pra esperar um objetivo, esperar uma resposta, enfim. Mas eu confesso, né, que eu gostei mais de Remissão da Pena, que é o primeiro volume da trilogia, e ele relata a infância, basicamente. E, bom, como eu tô gravando esse vídeo em julho, na verdade, nesse mês mesmo eu acabei de ler o terceiro volume, que é Primavera de Cão, e esse sim foi o que eu mais gostei dos três, né? Mas enfim, esse livro vai entrar no outro vídeo das leituras de julho. E bom, e falando de Flores da Ruína, eu recomendo sim, para aqueles que estão se aventurando nas obras do Modiano, para quem já curte a escrita dele, ou para quem gosta assim de textos mais bonitos, mais poéticos e que nem sempre vão te levar a algum lugar, sabe? Mas com certeza tem muito para te mostrar no durante, né? Então eu acho que é isso que conta assim mesmo nesse livro, é o durante e não o fim, né? O depois. E é isso. Recomendo, gente. Bom, então essas foram as minhas leituras do mês de junho. Foram só 2 livros, como eu disse, né? Estou tentando dar uma agilizada aí nas minhas leituras, né? Mas tudo bem. Enfim, foi um mês muito especial porque eu amei esse livro aqui, né? Como eu disse pra vocês, precisamos falar sobre o Kevin. Gostei muito também de Flores da Ruína. Foram 2 livros muito especiais, cada um à sua maneira. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram, por favor, cliquem em curtir, sigam o blog, se inscrevam no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão e até mais!